Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o professor Ribamar e nós vamos iniciar mais uma live de química. E nessa live nós vamos falar sobre a lei das reações químicas, né? As leis das reações químicas. Essas leis, elas são a base do cálculo estequiométrico. Então, se você quer dominar cálculo estequiométrico, tem que dominar as leis das reações químicas. Antes de nós iniciarmos efetivamente o conteúdo, deixe o seu comentário, faça sua participação, porque é a partir do teu comentário que eu vou fazer a frequência desta aula, tá certo? Então vamos para o índice dessa aula. Essa aula está dividida em 4 partes. Na primeira, eu vou falar sobre a lei de Lavoisier, na segunda sobre a lei de Proust, na terceira sobre a lei de Gay-Lussac. Vamos finalizar com alguns exercícios resolvidos. Peço que você se inscreva no meu canal, porque a partir da sua inscrição nesse canal, você será atualizado de todas as videoaulas que eu postar aqui no canal e também de todas as lives que forem feitas. Então não se esqueça, se inscreva no meu canal. Então vamos para o primeiro tópico, que é a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz que em um recipiente fechado, a massa das substâncias em uma reação química permanece constante. Então, se nós temos aqui a reação genérica A mais B reagindo para formar C mais D. Pela lei de Lavoisier, a soma da massa do reagente A mais o reagente B é igual à soma da massa do reagente C mais o reagente D. Então, na lei de Lavoisier, nós podemos generalizar e dizer que a soma da massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Essa lei de Lavoisier é conhecida como a lei da conservação das massas. Numa reação química, as massas sempre se conservam, tanto do reagente como dos produtos. Aqui do lado nós temos um exemplo que mostra isso. O enxofre mais o oxigênio está reagindo para formar o dióxido de enxofre. Então, se nós usarmos 32 gramas de enxofre e 32 gramas de oxigênio, qual vai ser a massa de dióxido de enxofre obtida nessa reação? Pela lei de Lavoisier, a massa de dióxido de enxofre será 64 gramas. 32 gramas de enxofre mais 32 gramas de oxigênio. A massa na reação, ela se conservou, ela permaneceu a mesma. Aqui nessa segunda tabela, nós temos uma reação entre hidrogênio e oxigênio, formando o vapor de água. E essa reação ela foi feita em 2 etapas, 2 experimentos. No primeiro experimento, foi usado 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. Qual vai ser a massa de água obtida nessa reação? A massa de água obtida nessa reação vai ser 36 gramas de água. Na segunda experiência, foram usados agora 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Qual é a massa de água obtida nessa segunda experiência? A massa de água obtida será 18 gramas, pela lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Então, esta é a lei de Lavoisier. Numa reação química, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. A massa sempre se conserva quando a reação se processa. Vamos para o segundo tópico, que é a lei de Proust. A lei de Proust é uma lei que rege também as reações químicas, e essa lei diz que em uma reação química, as proporções das substâncias participantes da reação permanecem constantes. Então, enquanto na lei de Lavoisier quem permanecia constante eram as massas, na lei de Proust o que permanece constante as proporções
entre as massas das substâncias. Temos aqui duas tabelas em que eu vou mostrar para vocês a lei de Lavoisier na prática. Na primeira tabela, nós temos uma experiência. O carbono e o oxigênio são os reagentes. Eles estão reagindo para formar o gás carbônico. Essa experiência foi feita em 3 etapas. Na primeira, foi usado 3 gramas de carbono, 8 gramas de oxigênio. Pela lei de Lavoisier, vamos ter um total de 11 gramas de gás carbônico. No segundo experimento, na segunda etapa, nós dobramos a quantidade de carbonos. Então era 3, passou para 6, é o dobro. Pela lei de Proust, todas as massas das outras substâncias participantes dessa reação também vão dobrar, seguir a mesma proporção. Então era 8 gramas de oxigênio, vamos ter 16 gramas de oxigênio agora. E eram 11 gramas de gás carbônico, vamos ter 22 gramas de gás carbônico. Na terceira etapa, agora foi triplicada a quantidade de carbonos usada na reação. Então era 3, agora temos 9. 3 vezes mais. Então, pela lei de Proust, essa proporção vai ser aplicada à massa de todos os outros participantes dessa reação. Então, temos de início 8 gramas de oxigênio, triplicou, foi para 24 gramas de oxigênio. Tínhamos 11 gramas de gás carbônico, triplicou e foi para 33 gramas de gás carbônico. A conclusão é que a proporção das massas que reagem nessa reação permanece sempre constante. Aqui também você pode observar a lei de Lavoisier. 6 mais 16, 22. 9 mais 24, 33. Vamos aqui para a segunda tabela. Na segunda tabela, nós temos a reação entre o hidrogênio e o oxigênio, formando o vapor de água. Essa reação ela foi processada em 3 etapas, 3 experiências. Na primeira, usamos 4 gramas de hidrogênio para reagir com 32 gramas de oxigênio. Então, pela lei de Lavoisier, vamos ter 36 gramas de água. No segundo experimento, foi usado agora 2 gramas de hidrogênio, ou seja, diminuiu pela metade a quantidade de hidrogênios. Pela lei de Proust, a massa das outras substâncias também vão diminuir pela metade. Então, se tínhamos 32 gramas de oxigênio, agora vamos ter 16 gramas de oxigênio. E se tínhamos 36 gramas de água na primeira etapa, vamos ter 18 gramas de água aqui na segunda experiência. Da primeira para a terceira, o que aconteceu? Na primeiro experimento, nós tínhamos 4 gramas de hidrogênio. No terceiro experimento, 1 grama. Diminuiu mais ainda. Diminuiu 4 vezes. Então, pela lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, a massa de todas as outras substâncias nessa reação também vão diminuir 4 vezes. Então, tínhamos 32 gramas de oxigênio, diminuiu 4 vezes. 32 dividido por 4 dá quanto? Dá 8. 8 gramas de oxigênio. 36 gramas de água, aí diminuiu 4 vezes. 36 dividido por 4 dá quantos gramas de água? 9 gramas. Então, essa é a lei de Proust, a lei das proporções fixa ou proporções constantes. Vamos então para o terceiro tópico. No terceiro tópico, eu vou falar agora sobre a lei de Gay-Lussac. Essa lei também é mais uma lei que rege as reações químicas. Essa lei diz que em uma reação química, as proporções entre volumes de gases das substâncias que participam da reação permanecem constantes. Então, enquanto a lei de Proust falava das proporções das massas, a lei de Gay-Lussac fala das proporções constantes dos volumes. Vamos ver isso nessa tabela. Aqui tem uma experiência, né? O nitrogênio reagindo com
3 mols de hidrogênio formando 2 mols de amônia. Foram feitos 3 experimentos. No primeiro experimento foi usado 1 litro de gás nitrogênio para reagir com 3 litros de gás hidrogênio, formando 2 litros de amônia. Então, no segundo experimento, a quantidade de nitrogênio dobrou. Era 1 litro de nitrogênio, agora nós temos 2 litros. Pela lei de Gay-Lussac, das proporções constantes dos volumes, todo o volume das outras substâncias nessa reação também vão dobrar. Então, se eu dobrei o volume de nitrogênio, o volume de hidrogênio também vai dobrar. O dobro de 3 é 6. E aqui o dobro de 2, aqui 2 litros de amônia vai ser 4 litros de amônia. Da primeira experiência para a terceira experiência, nós triplicamos o volume de nitrogênio. Então, o volume de gás de todas as outras substâncias vão triplicar. Tínhamos 3 litros de gás hidrogênio, vamos ter 9 litros de gás hidrogênio aí na terceira experiência. Tínhamos 2 litros de gás amônia produzidos, agora na primeira experiência, agora na terceira vamos ter 6 litros. Tá aqui o cálculo aqui do lado, né? A quantidade de hidrogênios foi 9, né? Porque nós triplicamos. A quantidade de amônia aqui foi 6, porque triplicou também, né? Da primeira para a terceira. E a quantidade aqui de amônia da primeira para a segunda foi 4, porque dobrou, que eu acabei de mostrar aqui na tabela. Tá certo? Cuidado, a lei de Gay-Lussac é das proporções constantes dos volumes. São os volumes que mantêm a proporção constante em toda a reação. Agora nós vamos finalizar, partir para o final da nossa aula com alguns exercícios resolvidos. Aqui a primeira questão diz o seguinte: a queima do enxofre produz o anidro sulfuroso, um gás tóxico e de cheiro desagradável, como ovo podre. A reação pode ser esquematizada pela seguinte equação: enxofre mais oxigênio reagindo para formar dióxido de enxofre. Quando temos 32 gramas de enxofre reagindo com 32 gramas de oxigênio em recipiente fechado, qual a massa de dióxido de enxofre formada? Sabendo-se que não há sobra de reagentes. Essa questão ela é entendida pela lei de Lavoisier, né? Se eu usei 32 gramas de enxofre e 32 gramas de oxigênio, pela lei de Lavoisier, a massa do dióxido de enxofre vai ser quantas gramas? 64. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ela diz que a síntese de Haber é um método de produção de amônia. Pode ser equacionado da seguinte forma: N2 gasoso, é o nitrogênio gasoso, mais 3 mols de hidrogênio gasoso, formando 2 mols de NH3 gasoso, 2 mols de amônia. Sabendo-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente e sem sobras com 6 gramas de hidrogênio, pergunta-se: qual a massa de NH3 formada? Amônia. B. Qual a massa de hidrogênio necessária para se produzir 68 toneladas de amônia? Então, essa segunda questão, ela já vai ser respondida tanto pela lei de Lavoisier como pela lei de Proust. Porque a resposta da letra A é respondida pela lei de Lavoisier. Se você usou 28 gramas de nitrogênio e 6 gramas de hidrogênio, a massa de amônia produzida vai ser a soma dessas duas massas, 34 gramas, certo? Mas a letra B é respondida pela lei de Proust. Se você tem 6 gramas de hidrogênio para 34 gramas de amônia, então quando você usar 68 toneladas de amônia, né? 68 toneladas de amônia, quantas toneladas de hidrogênio vão ser produzidas? Aí X. Aqui você faz aí uma regra de 3, tá certo? E o resultado vai dar 12 toneladas de hidrogênios. Entenda que
nós dobramos aqui a quantidade de amônia, né? O dobro de 34 é 68. Então a quantidade de hidrogênios vai dobrar também. Então o dobro de 6 é 12. Tá certo? Vamos para mais duas questões e aí nós finalizamos a live. Tá? Não esqueça de comentar e de curtir o nosso canal. Terceira questão. Relâmpagos estimulam a reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio da atmosfera, resultando em um composto castanho avermelhado de odor irritante e desagradável, o dióxido de nitrogênio. O fenômeno descrito pode ser equacionado como mostra a seguir. Então nós temos aqui a reação, ela já está balanceada, todas essas reações aí apresentadas já estão balanceadas, vocês devem ter percebido isso. Então 1 mol de nitrogênio reagindo com 2 mol de oxigênio, formando 2 mols de dióxido de nitrogênio. Aí ele pergunta, sabendo-se que para reagir por este método, 1 litro de O2 gasoso, oxigênio gasoso, requer meio litro de nitrogênio gasoso. Qual o volume de O2, oxigênio, consumido por 100 litros de N2, de nitrogênio? Essa questão ela é respondida pela lei de Gay-Lussac, que é a proporção entre volumes, porque está falando de volume de gases. Então, tirando aqui da reação só o que a questão pediu, nós temos 1 litro de nitrogênio formando 2 litros de oxigênio. Então, se eu usar 100 litros de nitrogênio, quantos litros de oxigênio vão ser necessários? 1 passou para 100, 1 litro de nitrogênio passou para 100, 100 vezes, né? Então a quantidade de oxigênio também vai aumentar na mesma proporção, 100 vezes 2. Então tinha 2 litros de oxigênio, então vezes 100, 2 vezes 100, dá quantos litros de oxigênio? 200 litros de oxigênio, certo? Quarta questão. A combustão completa do metanol pode ser representada pela equação balanceada. CH3OH, líquido, que é o metanol, reagindo com o oxigênio, 3 meios de oxigênio, formando 1 mol de CO2 gasoso e 2 mol de H2O. Quando se reutiliza 5 mol de metanol nesta reação, quantos mol de CO2 são produzidos? Então, mais uma vez, a lei de Gay-Lussac, porque são gases, então é volume. Mas vamos fazer isso só usando mols, por enquanto. Então, da equação balanceada, tu tem 1 mol de CH3OH, o metanol, produzindo 1 mol de CO2, que é o gás carbônico. Então, se tu usar 5 mols de metanol, ou seja, 5 vezes mais, você também vai obter 5 vezes mais a quantidade de gás carbônico. Então, o X aqui, 5 vezes 1, vai dar 5 mols de gás carbônico, tá certo? Então, muito obrigado. Espero ter contribuído com a turma, espero ter contribuído com a escola e até a próxima.